Bom dia, queridos. Então, vamos fazer a correção da aula anterior, né? Verdadeiro ou falso. O campo elétrico é a região em que envolve a carga elétrica que lhe dá origem, sendo que uma carga de prova é colocada, fica sujeito a uma força da natureza elétrica. Gente, sempre quando a gente vai testar um campo elétrico, então digamos que aqui eu tenho um campo elétrico e tem cargas aqui dentro. Sempre quando eu chego com uma carga de prova aqui do lado, claro que ela tem a carga dela, né? Já diz o nome, carga de prova. Eu chego com ela aqui, eu vou estar sujeito à força do campo elétrico. Então, essa resposta aqui é verdadeira. A segunda, o campo elétrico sempre tem a mesma direção e sentido de força elétrica. Bom, tem sempre a mesma direção, mas o sentido da minha força de origem, né? Não, nem sempre é o mesmo, tá? Então essa aqui é falsa. Vamos lá. Mesma direção tem, gente, que não tem igual ao sentido. Carga de prova é a carga elétrica de valor conhecido utilizado para detectar a existência de um campo elétrico com certeza. Olha, a carga de prova, ela tem carga elétrica, né? É uma carga elétrica. E o valor, eu sei o valor que eu estou colocando ali, né? Que você está fazendo o teste para saber se existe o campo elétrico, né? E a finalidade é justamente essa, detectar um campo elétrico, então está correta. Agora a última aqui. Se a carga Q for positiva, o campo elétrico e a força elétrica terão sentido contrário? Terão sentidos contrários? É falso, gente, porque se ela for negativa, aí sim o sentido seria contrário, beleza? Aqui nós vamos fazer um exercício, deixa eu ver se focou. Beleza. Então, ali, com finalidade de sondar a região do espaço que envolvia uma esfera eletrizada positivamente. Então, a minha esfera está positiva, olha aqui, ó, ela, ó. Essa é a minha fonte que está o campo elétrico que eu quero descobrir. Usou-se uma carga de prova que é mais 2 microcoulombs. Então, esse microcoulombs a gente já viu na aula passada, que significa que é o número que ele te dá vezes 10 na menos 6. Pessoal, se fosse nanocoulombs é 10 na menos 9. Se fosse microcoulombs, milicoulombs seria 10 na menos 3. Eu já passo isso para vocês, tá? Quando ela foi colocada em A, então quando ela foi colocada aqui, ó, em A, apareceu uma força F1 de intensidade 4 vezes 10 na menos 3 newtons, tá? Então a força 1 é essa. E em B apareceu F2 de intensidade 8, o dobro da F1, né? 8 vezes 10 a menos 3 newtons, ambos de direção horizontal, como mostra a figura abaixo. Então, tá aqui a figura, né? Então, a direção, né? A força, ela já mostrou que é na horizontal. Então, beleza, isso aí a gente já sabe, as duas são iguais. Determine o módulo. Gente, módulo, ele quer saber a força que tem, tá? Determine o módulo, a direção e o sentido. Então, direção já falou ali, né? Que é horizontal. Então, a gente já sabe. E o sentido do campo elétrico. O sentido vai depender se a carga é positiva ou negativa. Isso aí a gente já vamos lá. Em A e em B. Então, a gente vai observar a imagem aqui e vai fazer os cálculos, né? Bom, então o meu F1 vai ser esse daqui, tá? O meu F2, esse daqui, porque é a força 2. Então, vai ser F1 do A, do campo A, e F2 do campo B, certo?
Bom, vamos lá. Ó, tá aqui o A, aqui o B. Beleza. Então, vamos lá fazer esse cálculo. Lembram das fórmulas? Ó, aqui eu deixei anotado para lembrar para vocês, ó. Nanocoulomb 10 na menos 9, microcoulomb 10 na menos 3. Como estamos trabalhando com... aliás, aqui é milicoulomb 10 na menos 3, nanocoulomb 10 na menos 9. Aqui é micro, então é 10 na menos 6, tá? Vamos lá. Então, eu vou jogar na fórmula aqui, ó. Tenho a minha fórmula. Nós vimos as duas ontem, né? E igual a Fe sobre Q. Então, a força sobre a carga de prova. E força elétrica igual a carga de prova vezes a intensidade do campo elétrico, né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Começamos aqui com a intensidade ali da força, né? Então, pego a formulazinha aqui, né? E vou substituir os valores. E1, o meu E1 repete, não sei qual que é, isso mesmo que eu quero descobrir, porque ele está perguntando, determine o módulo, né? Que é a intensidade. Então, vamos lá. 4 vezes 10 na menos 3 é a força 1, ó. A F1 apareceu em F1 a intensidade de 4,0 vezes 10 na menos 3. E sobre o que? A carga ali ele diz 2 microcoulombs. Micro eu sei que é 10 na menos 6. Então, 2 vezes 10, 2 vezes 10 na menos 6. Nossa, eu tô mostrando e não tá aparecendo, né? Opa, aqui, ó. Aqui, ó, sobre a força, ó, F1 da intensidade 4,10 na menos 3 newtons, tá? Então, esse é meu F1. E a carga positiva, 2 microcoulombs. E o micro, a gente sabe que é 10 vezes 10 na menos 6. Então, ele me deu o valor de 2. Então, é 2 vezes 10 na menos 6, né? Feito isso, né? Substituir os valores é só resolver. Você pode resolver direto aqui, tá? Não precisa nem passar por isso, mas vou passar pelas etapas só para ver, né? Então, vai ficar E1, que é a intensidade 1 da primeira, dessa parte aqui da A, né? E1 igual a 2 vezes 10 na menos 3, né? Vezes 10 na menos 6. O que eu fiz aqui? Eu dividi o 4 pelo 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. E conservei as bases, né? Aqui, ó, as bases. E resolvi os expoentes. Você pode fazer isso direto. Conserva a base e já resolve aqui os expoentes. Menos 3 com menos 6 dá 3 positivo Newton por Coulomb. Porque essa intensidade aqui vai ser em Newton por Coulomb. Certo? Aí ele pergunta ali, ó. Tá perguntando lá. Módulo, direção e o sentido. Então, a direção, eu tenho que olhar a força. A força aqui tá em que? Na horizontal. Ele mostra aqui que a força é na horizontal. Então, força horizontal, então quer dizer que o campo elétrico também é na horizontal. Então, vai ficar horizontal. E sentido vai ficar para a esquerda, ó. Posso até vir e desenhar, tem questões que é de desenhar mesmo. Esse é meu E1, tá? Então, para a esquerda, porque a carga é positiva, beleza? Agora, vamos para a parte 2. Aqui, ó. Vamos calcular o E2, né? Bom, vou deixar o desenho aqui para ficar mais fácil. Aí, pronto. Então, intensidade da força. Vou fazer a mesma coisa, só pus E2 aqui. Você podia até colocar B, não tem problema. Ou lá, em vez de F1, substituir por A. Mas eu preferi pôr 2 porque o problema já dá lá F2, né? Então, olha lá, ó. F2 de intensidade 8 vezes 10 na menos 3 newtons, então é o dobro. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Mesma coisa do anterior, substituir.
Então, a F2 é 8 vezes 10 na menos 3, sobre 2 vezes 10 na menos 6, que é a carga de teste lá, ó. Q igual a mais 2 microcoulombs, que é 10 na menos 6, né? Elevado a menos 6. Ok, como é que vai ficar? E2 igual a 4 vezes 10 na menos 3 vezes 10 na menos 6. Então, 8 dividido por 2 igual a 4. Conservei as bases, né? E vou fazer o cálculo dos expoentes. 3 menos 6 dá 3. E2 igual a 4 vezes 10 dá 3. Aqui é uma força horizontal, né? Porque lembra que a força é para horizontal, o meu campo vai ser para horizontal. Vai ser para horizontal. Para a direita neste caso, tá? O sentido mudou, porque é para a direita agora, para seguir a ordem do... Para seguir ali, ó, porque se a força está me mostrando que é para a direita, então o campo elétrico vai ser para a direita, porque a carga é positiva, ó. Então a carga é positiva e a força é para a direita. Então a minha intensidade do campo elétrico aqui, né, E1, também vai ser para a direita, tá? Não esquece de colocar lá o Newton por Coulomb no final, né? Aqui eu coloquei. Beleza. Então é isso, eu vou deixar um exercício parecido, ver se vocês conseguem fazer. Se vocês tiverem dúvida, não entender o jeito que eu expliquei, me falem que existem milhões de jeitos de explicar uma mesma coisa, tá? Beijo, até mais.